Ora, viva, boa noite. Giração Jornal no ar, eis os destaques. O Presidente da República foi hoje informado sobre o processo de preparação da visita do Papa Leão XIV ao nosso país. Angolanos retidos nos Emirados Árabes Unidos, em consequência da guerra no Médio Oriente, podem deixar aquele país amanhã. Irão recusa negociar com os Estados Unidos e diz-se pronto para uma guerra longa. No desporto, Vila Clotilde e Sporting de Luanda centralizam as atenções da jornada número 3 da Liga Azul, que será disputada amanhã em Luanda e Benguela. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2026. Bem-vindo à Atualidade. Notícias uma a uma no seu jornal. 3 pessoas morreram em consequência do deslizamento de terra no bairro Tandi, município de Sequele, província de Icolibengo. A tragédia aconteceu nesta terça-feira. 2 das vítimas são crianças. Foi nesta zona onde Samuel e Jorge perderam a vida, enquanto retiravam areia dentro desse espaço, quando de repente uma parte da terra desabou. Kanga era o camionista. Ao tentar socorrer, também acabou por perder a vida. Vamos acompanhar esta história agora. 3 vidas se foram nesta localidade após o aluimento de terra. Isto aconteceu no bairro Tande, município do Sequele. A família relata como recebeu a notícia. Onde fizeram uma mina, os caminhões vão lá, retiram areia, os próprios camionistas e os próprios donos da empresa. Como a montanha já é tanta, então quando usam a máquina, a tendência é desabar. Então pedem às crianças para retirar a areia, meter ao canto, depois o caminhão pega a areia, aquela areia que as crianças acabaram de tirar e põe no caminhão para levar. O que aconteceu ontem? Meus sobrinhos estavam para ir à escola, como já sabem que as crianças têm sempre aquela aí onde sempre conseguem um dinheiro, preferem irem sempre lá. Então preferiram ir lá para fazer o mesmo trabalho. Só que ao fazer o trabalho lá, e a montanha, eles não viram a montanha lá em cima como é que as coisas previam. Os 2 irmãos menores foram cavando para tirar areia e a montanha de cima vem ao encontro deles. E o motorista do caminhão estava aí ao lado, infelizmente, ele foi para poder socorrer os meninos que estavam aí a retirar a areia, como a areia lhes tapou, e realmente ele também encontrou a morte. Após o ocorrido, ambas as famílias contactaram a empresa detentora deste espaço de exploração para a devida responsabilização e os mesmos responderam o seguinte. E sabe o que eles estão a dizer? A proposta para dar a cada copo 300 mil kwanza. Acha que com 300 mil kwanza a pessoa pode enterrar um ente querido dele indignamente? Não. Então é por isso que eu disse que não, deixamos conversar com as pessoas, com o representante da empresa, até chegarmos a um consenso. Viemos aqui para se encontrar com a empresa, pelo menos para chegarmos a uma conclusão, porque morreu lá 3 pessoas. A empresa está a garantir cada corpo, só tem que dar 300 mil kwanza. Agora, imagina com esses 300 mil kwanza, o que é que nós vamos fazer com 300 mil kwanza? Só uma urna boa já está aí a 350 mil a 400 mil kwanzas. Então, eles só estão vendo o lado dele de dizer que não só pode dar 300 mil kwanza. E nós é que perdemos alguém mais velho, responsável. Deixou mulher, deixou filho. Como é que fica essa situação? Esta mina, segundo o relato do homem do governo que cá está, já gastou muitas vidas que moram aqui. No afogamento, no desabamento, essas coisas todas. Agora, mas a mina continua. Um jovem daquele, não soubemos no futuro o que seriam, perder prematuramente é dor para nós. É dor para nós porque ainda só a informação como chegou a nós não foi adequado mesmo. É uma criança que nós tivemos há dias a conversar e de repente um dia ao outro ouvimos a notícia que as crianças acabaram por falecer. Segundo Leitão Vieira, coordenador e fundador do bairro, desde a sua fundação, mais de 100 pessoas morreram vítimas de desabamentos e afogamentos. Posso confirmar, cerca de 180 almas já se perderam aqui. Tudo porque, no seu total, aproximadamente afogamento por águas fluvimétricas
20 e só desabamento também, esse é o 6º caso. Houve necessidade de que as empresas de segurança ou de expulsão de inertes garantiram. Entretanto, tentamos contactar a empresa envolvida, mas sem sucesso. E o Presidente da República, João Lourenço, foi hoje informado sobre o processo de preparação da visita de 4 dias do Papa Leão ao nosso país, prevista para decorrer entre os dias 18 e 21 de abril. De acordo com a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, todos os aspectos de segurança e outros domínios relativos à vinda do Papa Leão XIV estão acautelados. A reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta, em que fizeram parte os membros da comissão encarregue de preparar e organizar a visita pastoral de Sua Santidade, Papa Leão XIV, a decorrer entre os dias 18 e 21 de abril deste ano, aqui em Angola, analisou os detalhes daquela que será a 3ª visita de um Papa a Angola. O Papa americano de nome próprio, Robert Francis Prevost, vem a Angola não apenas nas vestes de líder da Igreja Católica no mundo, mas também como chefe de Estado do Vaticano. Daí a exigência de serem observados distintos momentos protocolares. Este programa, obviamente, tem a parte da visita de Sua Santidade enquanto chefe de Estado, e, portanto, tem aspectos peculiares de natureza protocolar, e tem a parte da visita enquanto chefe da Igreja Católica, portanto, a componente pastoral, o que nos leva a ter um trabalho de coordenação muito aturado com a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e também com a Anunciatura Apostólica. Portanto, Sua Excelência Presidente da República ficou a par do desenvolvimento deste trabalho, colocou as questões que entende serem críticas para o sucesso com recomendações bastante claras. No encontro, a equipa multissectorial apresentou ao Presidente da República o ponto de situação da preparação da visita em todos os aspectos, das questões protocolares à logística e até mesmo os demais fatores que concorrem para o sucesso de um evento desta dimensão. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, explicou que o Presidente da República tem de forma regular solicitado informações pormenorizadas sobre os diferentes aspectos da visita. À saída da reunião, a também coordenadora da Comissão Multissectorial fez saber que a presença do líder da Igreja Católica irá ser marcada por diversos momentos, onde se destacam as missas em Luanda, Icoluibengo e Lunda Sul. Portanto, tudo o que é preciso acautelar para o sucesso da visita, enquanto chefe de Estado e enquanto chefe da Igreja Católica, estão devidamente contemplados, até porque há requisitos desta visita, pela componente pastoral, que nos são dados pelo Vaticano, portanto, através da Anunciatura Apostólica, e está a ser tudo acautelado. Nós temos, por exemplo, a sintonia para que as missas campais que serão feitas no Quilamba, na Mushima e em Saurimo tenham, portanto, os elementos principais do ponto de vista das condições que são necessárias para a sua organização. Aos católicos, Maria do Rosário Bragança apelou participação ativa, tendo estendido o convite para os fiéis de outras confissões religiosas. E aproveito esta oportunidade mesmo também para apelar a todos os angolanos, independentemente da sua confissão religiosa, que estejam todos imbuídos de um espírito de unidade, porque trata-se de uma visita de uma entidade que, acima de tudo, à semelhança de outras confissões religiosas, acresce valores no que diz respeito ao espírito de unidade, de humanismo, de solidariedade e daquilo que todos nós temos como essência por sermos seres humanos.
A comissão responsável pela preparação da vinda à Angola do Papa Leão XIV é coordenada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, e integra os demais ministros de Estado, ministros de diversos setores e outros quadros da Administração Central do Estado, além dos governadores das 3 províncias abrangidas pela visita, nomeadamente Luanda, Icolo-Ibengo e Lunda Sul. E o presidente da Assembleia Nacional recebeu em audiências separadas os embaixadores da República Árabe Saharaui Democrática e o da República Popular de Cuba em Angola. Entre os assuntos, destaque para o reforço da cooperação com Angola e sobre a atual situação de Cuba, em consequência das restrições impostas pelos Estados Unidos. Este foi um encontro de cortesia para o reforço da cooperação entre os dois países. Na primeira audiência, Adão de Almeida recebeu o embaixador da República Árabe Saharaui Democrática em Angola, Hande Mayara, onde destacou a questão da relação entre os dois países no plano africano e também no internacional. Falamos sobre a cooperação entre os parlamentos, entre os dois países e a cooperação principalmente ao nível parlamentar. Expliquei a situação atual do meu país e nós estávamos de acordo para o reforço das relações bilaterais entre o Parlamento Saharaui Democrático e o Parlamento angolano. Falamos também do trabalho realizado pela República Saharaui Democrática e de Angola no plano africano, mas também no plano internacional. O embaixador de Cuba em Angola, no seu momento, falou da atual situação do seu país em consequência das restrições impostas pelos Estados Unidos da América. Otro punto que traté con el presidente de la Asamblea Nacional fue informarle sobre lo que está aconteciendo en Cuba actualmente como resultado del fortalecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Como es conocido porque es público, el 29 de enero de este año se difundió que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que fortalece las medidas de asfixia económica contra Cuba sobre la base de argumentos falsos, declarando a Cuba como una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos. Quien mínimamente esté informado sobre lo que acontece y las relaciones entre los dos países sabe que eso es una mentira burda. Cuba no es una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos ni para ese país y el gobierno de Estados Unidos lo sabe perfectamente. Oscar Leão González ressaltou que o presidente dos Estados Unidos usou argumentos falsos como ameaça, fazendo com que a população perca a esperança e o povo viva com fome. Y lo que persigue esa medida es como los que la ejecutan han declarado públicamente, es derrocar al gobierno cubano los últimos 67 años. Pero ahora lo han llevado a niveles extremos, inéditos, y que está haciendo mucho daño a la población cubana. Todo el mundo sabe que es muy difícil para una sociedad moderna vivir sin combustible. Esto está creando dificultades para el funcionamiento de los hospitales, las escuelas, el abasto del agua, la producción en general y en particular de alimentos, el transporte. Pero evidentemente al gobierno de Estados Unidos no le importa que eso acontezca y que cause ese daño al pueblo cubano. Foram recebidos em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, o embaixador da República Árabe Saharaui Democrática em Angola e também o embaixador de Cuba em Angola. Vamos olhar agora para a guerra no Médio Oriente. O Irão se recusa a negociar com os Estados Unidos e diz-se pronto para uma guerra longa. Os responsáveis iranianos estão a acelerar o processo de eleição do novo líder supremo do país. Hoje foi adiado o funeral de Estado do Ayatollah Ali Khamenei, abatido durante os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel. O conflito já provocou mais de 1000 mortos no Irão desde sábado e fez disparar o preço do petróleo. A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão já leva 5 dias e sem um fim à vista. Um dia depois dos Estados Unidos terem recusado diálogo com o Irão, considerando ser tarde demais
Hoje, o principal conselheiro do falecido líder supremo iraniano Ali Khamenei rejeitou voltar a negociar com os Estados Unidos da América e afirmou que a República Islâmica está pronta para um longo conflito bélico. Mohammad Mokbar prestou estas declarações na televisão estatal iraniana, sinalizando que o Irão não confia nos americanos e não há uma base para negociação com eles. Neste conflito, que começou no passado sábado, uma das principais baixas do lado do Irão foi a morte do líder supremo Ali Khamenei, cujo funeral de Estado, que estava previsto para começar hoje, foi adiado. Para além de Ali Khamenei, 1.045 pessoas também perderam a vida nesta guerra, segundo a agência estatal Fundação dos Mártires e dos Assuntos dos Veteranos iraniana. Os responsáveis do Irão estão a acelerar o processo de eleição do novo líder supremo da República Islâmica, apesar das ameaças de Israel de torná-lo um alvo a abater. Entretanto, os ataques prosseguem de lado a lado. Uma forte explosão foi sentida esta quarta-feira a nordeste de Teherão, testemunhou um jornalista da agência France Press, no 5º dia de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão. O exército israelita afirmou também que está a realizar ataques em grande escala contra Teherão, sem adiantar pormenores sobre a operação em curso. As forças de defesa israelitas afirmam ter abatido um avião de guerra iraniano em Teherão. Nas redes sociais, referem que é a primeira vez que um caça F-35 israelita abate um avião de combate. As reações globais em torno deste conflito intensificaram-se em diversas frentes. O primeiro-ministro canadiano Mark Carney declarou que os ataques militares conjuntos de Israel e Estados Unidos da América contra a República Islâmica do Irão são contrários ao direito internacional. O porta-voz da Assembleia Nacional Popular da China afirmou esta quarta-feira que nenhum país tem o direito de controlar os assuntos internacionais, numa referência aos recentes ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. A analista de mercados Catarina Castro diz que um dos impactos econômicos da guerra Estados Unidos-Israel contra o Irão é a subida de 12% do petróleo nos últimos 3 dias. Analistas e investidores apontam como cenário mais grave deste conflito o encerramento do Estreito de Hormuz. E o Major-General Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças Armadas de Israel para os países de língua portuguesa, em entrevista à Rede Girassol, disse que a guerra entre o Irão e Israel não tem um prazo para terminar, entretanto, se os objetivos não forem alcançados. Veja, essa guerra não tem prazo para acabar. O prazo para acabar essa guerra é quando os objetivos forem alcançados, ou seja, o Irã nesse momento é uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã diz claramente que deseja o fim do Estado de Israel, o fim da América, e o Irã estava se aproximando, ter capacidade para realmente destruir o Estado de Israel, com os milhares de mísseis balísticos, o programa nuclear, o patrocínio dos grupos terroristas aqui na região, e nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha os armamentos mais perigosos do mundo. Então nós estamos agindo no território iraniano para... Ok, então agora está tocando sirene aqui, então eu preciso desligar e a gente continua depois que o míssil for interceptado. Muito obrigado. Cidadãos angolanos retidos nos Emirados Árabes Unidos em consequência da guerra no Médio Oriente poderá deixar aquele país amanhã, 5 de março. A informação foi avançada hoje pela Associação da Comunidade Angolana nos Emirados Árabes Unidos. A associação adiantou ainda que os passageiros retidos devem contactar as agências de viagens onde adquiriram os bilhetes, a fim de facilitar o registro e a organização do embarque. O espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos encontra-se parcialmente reaberto desde terça-feira. Agora seguimos olhando para a atualidade além das nossas fronteiras. A Agência da ONU para os Assuntos Humanitários alertou para o facto de a escalada da violência no Médio Oriente estar a agravar as crises existentes. Habitações, hospitais e escolas têm sido atingidas durante os ataques.
A ONU ativou planos de contingência no Irão e em outros países envolvidos em riscos de serem arrastados para a violência atual, como Afeganistão, Paquistão, Líbano, Síria e Iêmen. Contudo, a presença limitada de organizações não governamentais internacionais e o reduzido espaço para ação no Irão complicam a resposta. Em países como o Afeganistão, com os efeitos indiretos do conflito, quase 22 milhões de pessoas já precisam de ajuda e mais de 17 milhões sofrem de insegurança alimentar. O Papa Leão XIV pediu hoje paz a todo o mundo durante a sua tradicional audiência geral no Vaticano, diante de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. Da mesma forma, dirigindo-se aos peregrinos de língua árabe, recordou a missão da Igreja Católica, de que a Igreja é chamada a ser missionária entre todos os povos para levar a boa nova de que Jesus Cristo é a paz. Desde o início do conflito, Leão XIV tem feito apelos à paz em todas as suas aparições públicas. Cabo Verde vai atualizar os planos de contingência dos aeroportos e portos do arquipélago para incorporar riscos emergentes, como pandemias, eventos climáticos e agentes químicos, biológicos ou radiativos. A revisão para o período 2026-2035 será realizada no quadro do Programa de Segurança Sanitária para a África Ocidental e Central, financiado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Pandémico, e que atribuiu 29 milhões de dólares ao arquipélago para diversas iniciativas. O objetivo do programa é reforçar a vigilância, fortalecer a capacidade laboratorial e promover a coordenação multissetorial. E voltamos a olhar para a atualidade doméstica. Na província de Cabinda, a Polícia Nacional apreendeu uma cisterna com 20 mil litros de combustível que teria como destino a República Democrática do Congo. Trata-se de uma prática reincidente que preocupa as autoridades naquela parcela do país. A Polícia Nacional em Cabinda apreendeu este caminhão de marca Mercedes com uma cisterna que transportava cerca de 20 mil litros de gasóleo. O destino seria a República Democrática do Congo. Segundo a polícia, esta é a segunda vez que o mesmo caminhão encontra-se envolvido em casos de contrabando de combustível em pouco tempo. As autoridades afirmam também que as operações continuam a ser feitas em todas as localidades da província até desmantelar os contrabandistas. Essa apreensão resulta de um conjunto de ações que o Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional está a levar a cabo com o fito de desmantelar focos de armazenamento de combustível para fins de contrabando. Tivemos ontem no município de Ungoi uma outra apreensão de cerca de 3.900 litros de combustível. É uma ação que nós queremos levar a cabo de forma permanente. Nós sabemos de que o contrabando de combustível tem uma origem. Daí, cingirmos a nossa ação nesses locais onde é armazenado o combustível. Essa cisterna tinha como destino a República Democrática do Congo. Portanto, é um combustível que foi encontrado no local já por nós apresentado aos órgãos de comunicação social para dizer de que o senhor que agora vamos apresentar é reincidente nesses casos, de tal forma que esse caminhão que estamos a apresentar já havia sido apresentado em outras ocasiões com a mesma prática. O porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda pede a colaboração de outras instituições no combate a este mal social, porque não se percebe como o mesmo caminhão esteja envolvido na mesma situação em pouco tempo. Nós temos estado a fazer o nosso trabalho e queremos aqui também pedir a colaboração dos outros organismos do Estado, porque a polícia está constantemente não só a apreender combustível em pequenas quantidades, mas também como caminhões e viaturas de pequeno porte, mas que são encaminhados ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. Mas, como sabe, o nosso trabalho limita-se até ao Ministério Público, daí não compreendermos porque que ainda esses mesmos meios aparecem nas situações que nós estamos aqui a apresentar. Marcos Cochito apela aos cidadãos a evitarem práticas que podem comprometer a boa convivência social. Os contrabandistas não têm a noção do perigo que representa armazenar combustível no meio de um bairro, né, em uma residência onde também existem outras residências habitadas, porque daí pode deflagrar um incêndio que depois, por si só, pode causar consequências, quer sejam humanas como também materiais. Dali não ser só apenas um trabalho
dos serviços de inteligência da polícia, mas como também da população, irem denunciando sempre que notarem a presença de pessoas que tentam armazenar ou tendem a armazenar combustível em zonas habitadas. A Polícia Nacional em Cabinda apreende cisterna com 20 mil litros de combustíveis. O destino seria a República Democrática do Congo. O Hospital Central do Lubango, na província da Huila, foi distinguido com o Certificado Internacional de Gestão de Qualidade em Saúde pela norma ISO. O Hospital Central do Lubango recebeu a certificação de gestão de qualidade em saúde pela norma ISO. Segundo a diretora Alina Antunes, o processo para o reconhecimento iniciou em 2021, com várias fases que levaram a esta distinção, agora atribuída pela Agência Internacional de Auditoria, APSER. A médica diz que a certificação, que é motivo de satisfação, é um indicador do compromisso do hospital em melhorar os seus serviços de saúde e garantir a qualidade do atendimento aos pacientes. O hospital se sente muito feliz por ter conseguido esta certificação da qualidade, né? E como é um trabalho de equipa, queremos projetar este trabalho de equipa. Isto, quando a gente atinge um grau destes, quer dizer que já estamos a cumprir aquilo que é considerado internacionalmente aceite, né, de qualidade. Mas isto é um processo de melhoria contínua. O hospital tem normas para funcionar, tem protocolos para funcionar, tem regulamentos, tem formas de trabalhar, tem equipas de trabalho. Tudo está organizado de forma a responder atempadamente, de forma correta, aquilo que é fazer bem no tempo certo e bem feito logo à primeira vez, né? O objetivo é este. Para isso nós temos que juntar muita coisa, para além da liderança, temos que juntar toda esta construção de regulamentos, organização, construção de equipas. A formação de quadros vai, de acordo com a diretora do hospital, continuar a ser uma das grandes apostas para manter e melhorar os níveis de qualidade. Neste momento estão em formação de especialização mais de 100 médicos. Nós temos aqui, por exemplo, em formação para especialidades, temos 106 médicos que são provenientes dos diversos municípios em 22 especialidades. Este âmbito de formação estendeu-se a todos, porque todos estão na urgência, todos fazem trabalho na consulta externa, então todos tiveram que estar dentro do programa de formação de competências. Para Alina Antunes, a certificação internacional de gestão de qualidade em saúde, entre outros benefícios para a província, vai contribuir para a atração de turistas estrangeiros. Para a província isso tem um grande impacto, principalmente no turismo, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a maior parte dos turistas já tem uma certa idade e não são turistas de andar com mochila às costas, né? Então tem que ter segurança de que para o país onde vêm, para o sítio onde vêm, se tiverem um acidente ou tiverem alguma intercorrência relacionada ou não com a idade, tenham um hospital que responda às condições mínimas internacionais. E a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo iniciou nesta quarta-feira uma conferência nacional sobre fístula obstétrica. O objetivo do evento é consciencializar as mulheres sobre esta lesão e como preveni-la. A OMS estima que em Angola existem cerca de 15 mil mulheres com fístula obstétrica. A fístula obstétrica é uma lesão grave caracterizada por um orifício entre o canal do parto e a bexiga ou reto, resultante de partos prolongados e obstruídos sem assistência médica. Causa incontinência crônica de urina e fezes, levando ao isolamento social, estigma e sofrimento profundo. A condição é tratável com cirurgia e 100% evitável com consultas pré-natais e cuidados qualificados. A Igreja Simão Toco está a realizar uma conferência nacional sobre a fístula obstétrica para consciencializar as mulheres na prevenção da doença. Leonardo Inocêncio, secretário de Estado para a Saúde para a área hospitalar, no seu discurso de abertura do ato, disse que a Organização Mundial da Saúde estima que 50 mil a 100 mil mulheres desenvolvem fístulas obstétricas
principalmente em países em via de desenvolvimento. O Fundo das Nações Unidas para a População estima que a nível do nosso país temos aproximadamente, a nível da África subsaariana, são 2 milhões de mulheres nesta situação, e no nosso país estima-se que são entre 10 mil mulheres a 15 mil mulheres vivendo com fístula obstétrica. Esta fístula tem sido uma das grandes preocupações do Executivo, como já anteriormente mencionamos, e é fundamental afirmarmos que quase totalmente as mulheres que sofrem de fístula, esta situação, querendo ou não, é prevenível. Por que é prevenível? Porque com acesso aos cuidados de saúde de proximidade, a identificação precoce dos fatores de risco, a disponibilidade de profissionais e de instituições mais próximas dos cidadãos, assim como o combate ao casamento precoce, a gestação precoce, o aconselhamento precoce das nossas jovens e raparigas, assim como o fortalecimento na formação dos profissionais de saúde, sobretudo das parteiras, dos agentes de desenvolvimento sanitário e comunitário, seremos capazes de conseguir a promoção, prevenção de saúde, o tratamento e a reabilitação destas mulheres. Chilombo Jolomba, membro da associação Votoca, diz que o papel da associação é de integrar as mulheres que sofrem com a doença na sociedade. Reintegrar essas mulheres na sociedade, procurá-las nas zonas mais recônditas, onde não tem a informação, trazê-las para as zonas para terem acesso ao tratamento e, depois disso, ajudarmos estas mulheres a continuarem a viver sem libertando o estigma e a discriminação. Teresa Ngueve, testemunha ocular, sofreu com a doença, mas no momento diz que foi operada e sente-se satisfeita. Assim que eu cheguei aqui, só completei um dia, de 2 já fizeram registros, de 3 já fui operada, no dia 7, no dia 21 já me deram alta. Eu dou recado nas mamães que estão gestadas ou vão ficar gestadas, não podem mais aguardar estes dias do parto em casa. Manuela Mendes, diretora-geral do Hospital Azancó de Menezes, diz que a referida unidade hospitalar operou em 2025 cerca de 700 mulheres com fístulas obstétricas. Nós vamos operando uma série de mulheres e o nosso trabalho tem estado a aumentar consideravelmente, graças ao apoio da sociedade civil, de várias pessoas que nos ajudam a conseguir os recursos necessários para operar essas mulheres. Em 2025 nós já operamos cerca de 3 mil e tal mulheres, não sei de momento o número exato, mas este ano, 2025, operamos 700 mulheres. É o maior número que já conseguimos operar num ano, foi agora, este ano. Graças às facilidades que nós criamos no Hospital Azancó de Menezes, com a criação da Vangulula, que é uma casa que apoia estas mulheres e ficam internadas durante todo o período de tratamento e depois são enviadas para a sua casa, também com o apoio da Casa Vangulula. O Governo Provincial de Luanda anunciou a proibição da realização de eventos culturais e recreativos, espetáculos, bailes, festas e atividades religiosas em zonas residenciais, locais públicos e abertos em todo o território da cidade capital. Em comunicado, o Governo Provincial explica que a medida foi aplicada pelo facto de estar a receber várias denúncias e reclamações por parte dos munícipes devido à poluição sonora provocada por eventos culturais e recreativos realizados em zonas residenciais, criando problemas de saúde pública em desobediência ao artigo número 22 do Decreto Presidencial número 111/11 de 19 de maio, que regula a realização de espetáculos e divertimentos públicos, perturbando assim o silêncio, o bem-estar e as normas de boa convivência social. Avançamos com outras da atualidade. Alguns camponeses, ouvidos pela Rede Girassol na província de Icolibengo, afirmam que a escassez de chuva tem contribuído para a redução significativa do nível de oferta de legumes no mercado e alguns outros produtos do campo. O fenómeno está igualmente a influenciar fortemente os preços. Desde o ano passado, não se têm registrado chuvas regulares em Luanda e na província do Icolibengo. A escassez de precipitação tem provocado seca e afetado diretamente
à produção agrícola. Na zona da Funda, o camponês Armando Marcolino explica que a falta de água no solo tem prejudicado o crescimento dos legumes, reduzindo a qualidade e a quantidade das colheitas. Nós estamos aqui com essa dificuldade porque através da chuva que não está a cair nem um pouco e a terra está muito seco e estamos a precisar de chuva para que amolecesse a terra, para que a terra fique muito fresco. Então, quando a terra fica muito seco e o produto também não desenvolve bem, então, quando e também fica também molhado e o produto também desenvolve bem e as coisas também crescem devidamente. E neste momento estamos a precisar pelo menos secar a chuva e que a terra seja amolecida, que as coisas cresçam também devidamente e à vontade. Neste momento, o canteiro de couve, que anteriormente era comercializado a 10 mil kwanzas, passou a custar 7 mil kwanzas. O camponês Zé Domingos explica que a redução do preço se deve à fraca qualidade do produto, consequência da falta de chuva. O preço do canteiro subiram, mas não subiram. No regulamento mesmo os canteiros mesmo andam a ficar, que nós vendemos, se está bom mesmo, couve está bom, vendemos 10 mil para o canteiro. Aquele também para tirar lá um lucro de medicamento, a ureia. O canteiro de China está 7 mil. Que é uma praxa. Agora, a praxa do couve grelho, que está 9.000, 8,5. De acordo com as vendedoras do mercado do Sabadão, a seca nas zonas de produção tem provocado escassez de vários produtos, resultando no aumento dos preços, como é o caso da banana pão. A banana está difícil. Os pressários também estão muito caros. Tem de 7.500, tem de 3.000, tem de 4.000. Não há chuva, estamos num tempo seco, não estão a crescer em condições, porque todas as bananeiras nas lavras estão a acabar de secar. Muita banana, vendemos pouco, a tiba, como dizem, né? O calão de agora, a tiba. Mas assim que não temos banana, a de comba. Banana não tem, também tem muitos clientes, vendemos bem. Entretanto, Balbina Choque disse que a cebola é outro produto que registrou subida de preço nos últimos dias, mas tem vendido mais barato por falta de cliente. Os clientes estão lenga-lenga, a bagulho estava a 12, agora estão a 10, 500, a 11. Estava a cair o rei de lá, também arreou um bocado, estamos a comprar 55 a 54, mas já estamos a vender já a 11 mil. Hoje monta 200, 500, até 10.000. Já Juliana Chambola afirma que neste momento a manga é a fruta mais procurada pelos consumidores. Tão boa, tão bem doce, bem docinha. É as mangas. Esse ano saiu muita, através da seca. A seca e a chuva também além. A chuva estragou muitas coisas. Escassez de chuva na província de Luanda e Colibengo tem provocado a seca e afetado diretamente a produção agrícola. Mais de 49 mil empresas foram certificadas em 2025 pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Os dados foram avançados hoje pelo presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio Augusto, no fim da visita efetuada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, às instalações da instituição. Mais de 2.700 empresas foram certificadas pelo INAPEM a nível de quase todo o país, números que, segundo o PCA da instituição pública, representam os progressos alcançados em 2025. Falando aos jornalistas no final da visita efetuada pelo Ministro da Indústria e Comércio às instalações do INAPEM, Braulio Augusto deu nota do registro de pouco mais de 150 empresas, de um total de 700, que já aderiram o feito em Angola desde a sua existência. No domínio da certificação foram mais de 49 mil empresas que conseguimos finalizar como certificadas ao longo do ano de 2025, ou seja, são dados acumulados. Ao longo do exercício de 2025 foram mais de 2.700 empresas que foram certificadas um pouco por todo o país. No domínio da capacitação, que é também um outro serviço estruturante da nossa instituição, foram mais de 2.000 empresas e empreendedores que acabaram por ser também portanto, formados ao longo de 12
das 21 províncias do nosso país, e também falamos muito sobre o tema do serviço feito em Angola, que acaba sendo aqui um instrumento de valorização e de fomento à produção nacional, onde registramos também um incremento de mais de 150 empresas, o que faz hoje cerca de 700 empresas que já aderiram feito em Angola desde a sua existência. O responsável sinalizou também que no capítulo do apoio formativo, o INAPEM tem estado a capacitar mais de 500 cooperativas à luz do Programa Integrado de Desenvolvimento Rural. Nós estamos neste momento a capacitar, desde o último trimestre do ano 2025 até agora, o primeiro trimestre de 2026, mais de 500 cooperativas que têm estado a ser apoiadas a nível das diversas províncias, inseridas sobretudo no Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural, o PIDCR, que é coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio, onde no fundo o que se quer aqui é cada vez mais formar o maior número de cooperativas, e ali onde existir a possibilidade de potenciarmos a criação de cooperativa, o fazermos. No final do encontro de avaliação dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2025, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, não prestou declarações à imprensa, de realçar que, por esta altura, mais de 90% do tecido empresarial angolano são constituídas pelas micro, pequenas e médias empresas. Estamos a fazer o primeiro intervalo nesta edição de quarta-feira do Manhã Girassol. Até já. País. O inquérito é visto como fundamental para a atualização da base empresarial do país e para o planeamento económico. O inquérito específico sobre a economia informal vai ser realizado com o principal objetivo de medir o peso e a contribuição deste segmento na economia nacional para planeamento econômico. A informação foi avançada pelo diretor-geral do INE, Joel Futi, ao intervir na apresentação do novo relatório sobre o PIB provincial, tendo considerado um exercício fundamental para a atualização da base empresarial do país. Em agosto estarão a terminar esse exercício e depois teremos a responsabilidade de consolidar aqueles números e publicar os relatórios sobre os dados que estão a ser recolhidos. E claramente que o número que as pessoas vão esperar, os principais indicadores que resultarão desse exercício, temos a pobreza monetária, como também a atualização do CABAS, do IPC e os seus ponderadores. Portanto, vai ser um trabalho árduo, um trabalho técnico, mas nós confiamos na nossa equipa, é uma equipa muito competente e vamos conseguir materializar isto ainda este ano. Joel Futi afirmou que a sua instituição mantém conversações com a União Africana sobre a possibilidade de futuramente fundir o censo populacional com o recenseamento empresarial, prática recomendada pelo organismo continental. Conforme reforçou, Angola realizou o último censo geral da população em 2024, estando inicialmente previsto para este ano apenas o levantamento empresarial. O responsável sublinhou que está em análise se a fusão poderá ocorrer já nesta fase ou apenas na próxima ronda censitária. Paralelamente, vai ser realizado um inquérito específico sobre a economia informal, com o objetivo de medir o peso e a contribuição deste segmento na economia nacional. Os dados devem fornecer indicadores importantes para a formulação de políticas públicas e para a compreensão mais aprofundada da estrutura produtiva do país. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, Sodiam, licitou nesta quarta-feira em leilão 74 pedras especiais de diamantes brutos. As licitações, segundo a Sodiam, foram submetidas por via eletrónica na sua plataforma. O valor total líquido arrecadado na licitação foi de 25,8 milhões de dólares, com a venda de 2.560,17 quilates. Em termos gerais, este resultado foi superior em 22,97% ao valor esperado. Participaram no leilão 42 empresas das 423 registadas, representando as principais praças e centros mundiais de comercialização de diamantes.
Seguimos já com outras que marcam a atualidade. O setor da publicidade em Angola contribui com 3,2% para o Produto Interno Bruto. Cifra que, segundo o diretor nacional da publicidade, é ainda considerada inferior. O responsável falava nesta quarta-feira em Luanda, num evento que abordou o poder da informação na mídia. Segundo João Matuta, que falava no evento sobre o poder da informação na mídia OOH, fora de casa, no caso, as publicidades, este contributo de 3,2% ainda é insuficiente para os números que se quer alcançar. Hoje, o mercado publicitário talvez é o mercado que mais cresce, né? Tem estado a crescer. Hoje, segundo os dados que nós temos, a contribuição desse setor no PIB tem crescido, portanto, hoje já estamos na ordem dos 3,2%, mas temos a convicção de que esse mercado pode contribuir mais, né? Pode contribuir mais, quer para o crescimento da economia, mas sobretudo para a geração de novos postos de trabalho, mas também ajudar na diversificação da economia. Desde 2024 a 2025, o Estado arrecadou 90 mil milhões de kwanzas, segundo avançou o diretor nacional da publicidade, apesar do impacto negativo do setor e migração das empresas para o digital. O mercado sofreu um impacto também negativo, há restrições, há crise. Portanto, muitas das empresas vão imigrando para o digital, porque com pouco no digital as empresas acabam por comunicar, mas, portanto, e as marcas também vão se queixando das questões das medições, porque eles, por vezes, não têm a informação sobre o alcance, né, da campanha. O Ministério tem, neste momento, registrado cerca de 489 empresas do ramo de publicidade. Atenção, mas dessas empresas nós temos cerca de 12 empresas registradas na classe de concessionárias. O que é que nós consideramos concessionárias? São aquelas empresas que são detentoras de outdoors, que são, no fundo, são meios, né, de comunicação também, são empresas que detêm outdoors na rua e lhes é concedida o direito de explorar e de colocar publicidade nestas campanhas. Entre os principais desafios está a falta de métrica de audiência e impacto dos outdoors, uma lacuna que limita a confiança dos anunciantes e dificulta decisões estratégicas baseadas em evidências. Olha, no mercado da publicidade é a falta de métricas, falta de empresas que usem padrões fiáveis, credíveis e que deem dados reais. O evento que estamos a fazer hoje traz uma ferramenta nova para o mercado, que é a Data Vision OOH, que nos vai ajudar a ter pela primeira vez métricas de rua. O movimento das pessoas, o que nós vamos medir não são pessoas de facto, são contactos com quem a nossa comunicação impacta, que são veículos, pedestres e tudo que forem pessoas que passarem e tiverem contato com a comunicação. O evento, que abordou sobre o poder da informação na mídia, juntou operadores do mercado, investigadores e decisores públicos numa reflexão sobre como transformar números em estratégias e transformar informação em crescimento sustentável. Conselho Nacional da Juventude, novo memorando, em destaque. Vamos agora olhar para a atualidade esportiva. Carlos Víver vai aproveitar a primeira semana IHF para tratar de questões técnicas e táticas da seleção nacional, bem como a incorporação de atletas que estiveram fora do combinado por muito tempo. O selecionador nacional Carlos Víver disse que a preparação da primeira semana IHF deste ano está a correr na conformidade e que o grupo de trabalho está a responder às expectativas. Bien, esta semana internacional ha hecho que está corriendo bien, todo está yendo tranquilo, las meninas están trabajando con intensidad y bien, contento, esperando que no haya ningún problema, sobre todo físico, y que podamos acabar la semana como la hemos empezado con un buen trabalho. Outro sim, a convocatória inicial foi alterada em função da indisponibilidade de algumas atletas que estão lesionadas e ressentidas. No entanto, Carlos Víver já encuadrou as substitutas. Hubieron unos problemas físicos de unas jugadoras que fueron comunicados por sus clubes.
a la federación y tuvimos que hacer troca en la lista de jugadoras. Pero bueno, eso es algo habitual. Es lo que las lesiones, las dolencias de las jugadoras es lo que menos me gusta, más cuando tienen problemas físicos es normal hacer trocas, eso acontece sempre. O entrosamento com as novas colegas foi uma mais-valia, visto que o combinado está coeso. A afirmação é da lateral. Graças a Deus, o grupo está unido, estamos a trabalhar numa boa sequência e num bom ritmo. A semana IHF acontece de 6 a 12 de abril próximo, com jogos amigáveis que servirá de manutenção e integração de atletas e também visa a participação de Angola no Campeonato Africano da modalidade em dezembro, na Tunísia. Futebol Clube Vila Clotilde e Sporting de Luanda é o duelo de cartaz da jornada número 3 da Liga Azul, que será disputada nesta quinta-feira em Luanda e também em Benguela. Vem aí mais uma ronda do Nacional Sénior Feminino da Bola ao Cesto. A Liga Azul com 4 partidas a serem disputadas nesta quinta-feira. Em Benguela, concretamente no Lubito, a casa do pessoal do Porto de Lubito, que perdeu diante do Interclube por 46-54 na ronda anterior, recebe o clube Escola Desportiva Formigas do Kazenga, que na ronda passada ganhou o Clube Desportivo Escorpião de Viana por 59-38. Em Luanda, no pavilhão 28 de fevereiro, o Grupo Desportivo Interclube será visitado pelo Núcleo Recreativo e Desportivo La Bomba. O duelo está marcado para as 16 horas. Ainda às 16 horas, no pavilhão das Formigas do Kazenga, o Clube Desportivo Escorpião de Viana vai recepcionar o Clube Desportivo 1º de Agosto, que entrará em clara vantagem no encontro. A partida de maior cartaz desta terceira jornada da Liga Azul 2026 será entre o Futebol Clube Vila Clotilde e o Sporting de Luanda. Às 17 horas, no pavilhão Fernando Souza, no bairro Maculusso, o Vila Clotilde vem de uma vitória por 58-54 diante do Núcleo Recreativo e Desportivo La Bomba. Na ronda anterior, a campeã nacional em título, o Sporting de Luanda perdeu diante do 1º de Agosto na jornada passada por 53-54 no pavilhão Vitorino Cunha. Daí ante-verse, uma partida bastante difícil para os dois conjuntos. Na classificação, o 1º de Agosto lidera com 4 pontos. O Interclube segue na segunda posição igualmente com 4 pontos. O Sporting de Luanda, com 3 pontos, figura na terceira posição e a casa do pessoal do Porto de Lubito está surpreendentemente no 4º lugar da tabela classificativa com igualmente 3 pontos. Bem-vindo de volta à última parte do Giração Jornal. O acesso das mulheres à escola e ao ensino superior cresceu significativamente no país. Esta realidade tem permitido ampliar oportunidades e o fortalecimento da participação feminina na vida social em diversas áreas. No quadro das celebrações do Mês da Mulher, a Edna Firmino ouviu nesta quarta-feira munícipes em Luanda sobre o assunto. A educação feminina nos dias de hoje é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Ao longo da história, mulheres precisaram lutar pelo direito de estudar, trabalhar e participar ativamente na vida social e política. Maria Barros e Antônio Luciano, professores por paixão, falaram da sua visão sobre a educação feminina. A educação feminina nos tempos de hoje é diferente da educação feminina do passado. Porque no passado, a educação feminina é o quê? As meninas faziam aprendizagem por imitação. Porque, de um tempo para trás, as meninas não podiam ir para a escola. Era aprender o que a mãe faz. Por isso é que nesses tempos vimos muitas pessoas, por exemplo, com 50 ou mais de 50 anos, que aprenderam o ofício da mãe. A educação feminina é uma arma de empoderamento ao gênero, para emancipação, para autonomia, para independência, a fim de fazer face aos desafios da sociedade. Existe uma diferença quando se fala de educação do passado e da educação de hoje. Fizemos a aprendizagem por imitação, mas de forma diferente. Por quê? Porque os nossos pais já nos põem para a escola. A menina também já tem que aprender a ler, já tem que aprender a escrever. E hoje a mulher já pilota, já conduz,
já ocupa também grandes cargos na sociedade, o que não tinha a ver com a mulher do passado, porque no passado a mulher era vista como que dona de casa para cuidar apenas das crianças. Mesmo diante das transformações sociais, alguns valores continuam essenciais na educação feminina. Estamos a nos referir a muita coisa, como, por exemplo, a forma de ser, a forma de estar, a forma de nos apresentar em determinados sítios. Porque antigamente havia mulheres, sim senhora, que andavam mal vestidas, mas era uma quantidade muito ínfima. Hoje nós achamos que estar bem apresentada é mostrar o corpo. A nossa educação era tão diferente que você tem que ver a mãe do outro como sua mãe. Quiçá a professora. A professora é mais que a tua mãe. Apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam diversos desafios que impactam na sua vida pessoal, profissional e social. A busca por igualdade de direitos continua a ser uma pauta central. Porque apesar dele ser homem e eu ser mulher, se estamos na sala de aula, ele é professor, eu também sou professora. Ele leciona, eu também leciono. Se for para pilotar, ele levanta o voo, eu também levanto o voo. Se ele conduz, eu também conduzo. Eu sou motorista feminina e ele também é motorista masculino. Logo, não deve ter disparidade de salário. É um dilema que o gênero feminino vive atualmente, pois ainda há machismo, ainda há uma estrutura social voltada para o gênero masculino como sendo a força, o provedor. Investir na educação de meninas é uma das estratégias mais eficazes para promover a igualdade de gênero. Para que estas mulheres tivessem chegado a estes lugares, foi devido a uma persistência, a uma procura pela independência, pela sua autonomia por meio do estudo, por meio de manifestações cívicas, por meio da formação. Mulher mãe, mulher luz. Determinação e empenho foram as palavras deixadas pelos nossos entrevistados neste mês dedicado ao gênero. Mulher mãe, mulher estrela, mulher luz, mulher o volante da casa ou o motor da casa. Empenho naquilo que desejam alcançar. Felicidades, mulheres. A UNITA completa no dia 13 deste mês 60 anos de existência. As celebrações estão a ser marcadas pela realização de diversas atividades, cujo encerramento terá lugar com um evento especial na localidade de Muangai, província de Mochico, onde foi fundado o Partido do Galo Negro. Na próxima sexta-feira, 13 de março, o Partido UNITA celebra os 60 anos de existência. Este marco será assinalado com diversos atos políticos, incluindo uma celebração especial na localidade de Muangai, no Mochico, e um ato de massas na cidade de Luena no próximo dia 14. Os jovens, ou os mais novos, vão gostar de saber que a UNITA foi fundada no leste de Angola pelo Dr. Jonas Medeiros Savimbi e um grupo de patriotas, conhecidos como os conjurados do movimento do 13 de março, para se dar um novo impulso à luta armada contra a colonização portuguesa, situando a direção do movimento no interior do país, o que nenhuma outra força nacionalista ousara fazer. As atividades comemorativas serão realizadas sob o lema UNITA 60 anos ao serviço de Angola e dos angolanos. Com início a 7 de março, na cidade de Saurimo, e o ato central terá lugar na cidade de Luena, capital da província do Mochico. Os atos comunais terão lugar a 14 de março, os atos municipais a 21 de março e os atos provinciais a 28 de março de 2026, e o encerramento terá lugar a 29 de março na cidade do Sumbe. Vivam os conjurados do movimento 13 de março de 1966. Deus abençoe Angola. Decorridos 60 anos, agora sob a liderança do seu terceiro presidente, Adalberto Costa Júnior, segundo o dirigente daquele partido, Liberty Chiaca, a UNITA continua a ser um projeto de estabilidade democrática. A UNITA continua a ser um projeto de unidade, uma frente de patriotas e democratas que lutam pacificamente
pela recuperação do sonho de liberdade, dignidade, prosperidade, felicidade e fraternidade, e por um novo pacto social, o Pacto de Estabilidade Democrática, que conduza o país a transições políticas pacíficas, com segurança e confiança no futuro, sem medo e sem receios das alternâncias do poder, para a construção da nação angolana e desenvolvimento integral dos seus povos. O Conselho Nacional da Juventude procedeu nesta quarta-feira à assinatura de um memorando de parceria com diversas escolas de condução na província de Luanda. Ação social está alinhada com os objetivos do CNJ de valorização e capacitação da juventude angolana. O programa, que tem como propósito beneficiar mais de 10 mil jovens por ano nas mais variadas categorias de habilitação legal para a condução, está voltado na promoção de maior acesso à formação rodoviária certificada, redução de custos para os jovens, promoção da empregabilidade e inclusão social, incentivo à responsabilidade e segurança rodoviária e a criação de oportunidades concretas de mobilidade e inserção profissional. Esse projeto claramente é extensivo às 21 províncias do país. O Departamento de Formação e Ensino de Concentração de Juventude continuará a trabalhar para que mais parcerias do género venham a ser feitas nas mais variadas províncias do país e assim alargar a possibilidade de outros jovens que não estão em Luanda poderem ter a possibilidade de se formarem em várias escolas de condução nas províncias em que estiverem a viver. As parcerias serão contínuas, vamos de forma regular ir assinando com várias escolas de condução para que as mesmas possam corresponder às nossas expectativas, pelo facto de sabermos que, em função da habitabilidade de um jovem e também em função da capacidade formativa adquirida por esse jovem, claramente teremos sociedades melhores construídas. Responder aos desafios da empregabilidade aos jovens é a meta pretendida pela organização, que no quadro das parcerias firmadas espera dar oportunidade e encaminhamento aos bolseiros do CNJ em empresas público-privadas. Não só as transportadoras públicas de passageiros e de mercadorias, mas em várias empresas de mais variados segmentos, para que esses jovens possam, pura e simplesmente, tendo uma carta de condução, poderem ter um bom emprego, um bom salário e poderem continuar a caminhar e prosperar. As escolas dizem estar preparadas para receber os novos alunos contemplados no programa. Nós estamos numa primeira fase disponíveis para receber 100 instruendos, que nesse momento já estamos com um avanço de 30, em função daquilo que nos foi solicitado a princípio pela CNJ. Disponibilizou 50 vagas, sendo 10 custo zero e 40 vagas com participado. Conselho Nacional da Juventude assina memorando de parceria com diversas escolas de condução na província de Luanda. Por hoje estamos já conversados. Eu volto amanhã pontualmente às 19h45 aqui na TV Girassol. Boa noite. Obrigada pelo carinho da sua audiência.